O exercício 3 pede que encontremos o domínio da função f, g e h, né? Cada uma delas. O que é domínio? São os valores de x que entram na função e produzirão uma resposta. É interessante você notar que este será um dos problemas iniciais de cálculo 2 do próximo semestre. Só que a diferença é, aqui nós trabalhamos com uma única variável, lá você vai trabalhar com mais de uma variável, mas de qualquer forma vai determinar o domínio de função. Então é bom você aprender isto. O primeiro problema, né, ele apresenta qual restrição? Note que ele é uma função fracionária, portanto o denominador tem que ser diferente de zero. De modo que x² mais x menos 2 deverá ser diferente de zero. Determinando as raízes para notar onde isto é zero e excluir. Por Girard, a soma é menos 1, o produto é menos 2. De modo que as raízes serão menos 2 e 1. Portanto, eu tenho que o domínio desta função será x pertencente ao conjunto dos reais, tal que o x seja diferente de menos 2 ou o x seja diferente de 1. Qualquer valor que não seja menos 2 ou não seja 1 fará parte do domínio da função, ou seja, entrando na lei de formação, produzirá resposta. O item B, né, nós observamos aqui o quê? Primeiro, que não há restrição. Por que não há restrição? Note que o numerador é um radical de índice 3. Portanto, o x aqui pode ser zero, negativo ou positivo, que haverá uma resposta. Então, ao numerador não há restrição. O denominador tem uma característica particular, né? Então, está aqui, ainda escrevendo, esqueci de botar para correr o vídeo, né? O radical tem índice ímpar, e o denominador será sempre diferente de zero. Por quê? Porque x² mais 1, não há x que posto aqui, somado com 1, resulte em zero. Por quê? Porque o x², se negativo, gera positivo. Se positivo, gera positivo. Positivo com positivo, gera positivo. Portanto, não tem como isto dar zero, impossível. Ou seja, x² mais 1 será diferente de zero para qualquer x pertencente a R. De modo que, não havendo restrição ao numerador, não havendo restrição ao denominador, o domínio será sempre o conjunto dos reais. Qualquer real que você coloque aqui, haverá uma resposta. Só que aqui não é F, aqui é G, né? Vamos dar uma arrumada nisto. Então, aqui é G. Acostumado a escrever F, a gente escreve F. Então, atenção na hora de produzir a resposta. Domínio de G. Está aqui. O item C, ele é interessante porque ele envolve dois radicais com índice par. Observe, raiz quadrada e raiz quadrada. E em ambos, o radicando, o que está aqui dentro do radical, deverá ser sempre um número positivo ou nulo, nunca negativo. De modo que eu tenho duas condições de existência. Então, a primeira condição é que o 4 menos x seja maior ou igual a zero. Isto é uma inequação de primeiro grau. Passando o 4 para lá, menos x maior ou igual a menos 4. Multiplicando a inequação por menos 1, eu me obrigo a inverter o sinal. Portanto, fica x menor ou igual a 4. De modo que a condição 1, para que exista, o x tem que ser menor ou igual a 4. Né? A condição 2, x² menos 1, deverá ser maior ou igual a zero. Isto é uma função de segundo grau. Estudando as suas raízes, eu tenho menos 1 e 1 raiz, com cavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Portanto, eu admito valores à direita de menos 1, inclusive, à esquerda de menos 1, inclusive o menos 1, à direita de 1, inclusive o 1. Agora, o que faremos? A intersecção. Por quê? Porque aqui eu tenho que o x tem que ser menor que 4. E aqui o x menor ou igual a menos 1, maior ou igual a 1. Vamos interseccionar. Então, marco os extremos, 4, 1 e menos 1. Menor ou igual a 4, bolinha cheia em 4 e à esquerda. Aqui, à direita de 1, inclusive 1, cheio em 1.
à esquerda de 1, inclusive, de menos 1, inclusive o menos 1. O que há de comum entre eles? Deste ponto à esquerda, deste ponto à direita. Portanto, eu tenho aqui até o 4. Vamos arrumar isto. Aqui eu tenho até o 4. Portanto, aqui não é. Pintou a mais. Pronto, agora está arrumado. Então, eu tenho aqui como resposta de 1 até 4. Inclusive o 4, porque ali é bolinha cheia. Portanto, o domínio desta função, né, vamos escrever aqui, o domínio da função h, o domínio de h de x, será quem? Será todo x pertencente ao conjunto dos reais, tal que esse x seja menor igual a menos 1, ou esse x seja menor igual a 4, maior igual a 1. Então, está aqui. Note que este é o domínio. Qualquer x pego neste intervalo ou pego neste intervalo, haverá uma resposta ao meu problema. E está resolvido a questão. É isto.